E se cada pensamento da humanidade fosse acessível como um feed de rede social, se alguém pudesse entrar na sua mente, ver seus segredos, suas memórias e talvez até reescrever tudo, é exatamente esse o nível de poder que vemos no universo dos X-Men. Professor Xavier usa o cérebro para escanear todas as mentes do planeta. Jean Grey, quando ligada à Força Fênix, é capaz de remodelar a realidade com um único pensamento. Esses poderes desafiam qualquer lógica, mas será que há algo na ciência que se aproxime disso? Hoje vamos explorar o que separa a mente dos X-Men da nossa, com ciência real, números concretos e, claro, muita mutação pelo caminho. No universo mutante, poderes mentais não são apenas vantagens. Eles moldam guerras, política e até a sobrevivência da espécie. E no topo dessa pirâmide estão 3 nomes: Charles Xavier, Jean Grey e Nate Grey. Professor Xavier é o arquétipo do telepata absoluto. Seus anos de treinamento o tornam capaz de apagar ou implantar memórias, se comunicar com pessoas a milhares de quilômetros de distância e até bloquear os pensamentos de outros telepatas. Mesmo com todo esse poder, ele é classificado como um mutante de nível alfa. Poderoso, sim, mas com limites claros. Seu maior diferencial não é a força bruta, mas o controle. Com o cérebro, ele consegue localizar mutantes em qualquer parte do mundo. O dispositivo amplifica sua mente a níveis planetários, mas esse poder tem um custo. Usuários despreparados já enlouqueceram ao tentar usá-lo. A sobrecarga mental pode ser fatal. Jean Grey, por outro lado, é uma mutante de nível ômega. Sua telepatia e telecinese já são poderosas o suficiente para manipular átomos, atravessar dimensões e afetar mentes à distância. Mas quando ela se funde com a Força Fênix, tudo muda. Jean se torna uma força da natureza. Em uma edição recente, Rise of the Powers of X, 2024, ela enfrenta Enigma, uma inteligência artificial que existe fora da realidade. Jean não apenas a derrota, ela reescreve o tempo, literalmente. Seus ataques psíquicos causam ondas que se espalham pelo espaço-tempo, alterando linhas temporais inteiras. Mas Jean vive em constante tensão entre manter o controle e ser consumida pela Fênix. Ela está sempre à beira de ser salvadora ou destruidora. É esse equilíbrio precário que a torna tão fascinante. Nate Grey representa algo ainda mais extremo. Também conhecido como X-Men, ele foi criado em laboratório por Mr. Sinister para ser a arma psíquica definitiva. Diferente de Jean ou Xavier, Nate nasceu sem limitações. Seu poder é tão grande que ele pode criar realidades alternativas, sustentar universos inteiros e moldar o mundo com a força da mente. Na saga Age of X-Men, ele literalmente fabrica uma realidade utópica completa. Nos quadrinhos, ele é chamado de Deus vivo, e há quem diga que, se continuasse evoluindo, ultrapassaria até mesmo Jean Fênix. A Marvel usa classificações como nível alfa e nível ômega para indicar escala. Mutantes ômega têm potencial ilimitado em uma área específica. Jean e Nate operam sem nenhum teto conhecido. Xavier, apesar de ser o maior telepata do planeta, ainda está preso a certos limites. No fim das contas, não se trata apenas de força. Controle, instabilidade e propósito também definem quem está no topo da cadeia psíquica. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. O cérebro humano, na vida real, teria alguma chance de suportar esse nível de poder? O cérebro humano é uma estrutura incrível. Ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios, que se comunicam por sinais elétricos e químicos. Esses sinais geram ondas cerebrais, que mostram diferentes estados mentais, como atenção, relaxamento ou sono profundo. Mas esses sinais são fracos, extremamente fracos. Equipamentos como o EEG, que registram a atividade elétrica cerebral, só funcionam com sensores colados diretamente na pele, e mesmo assim, captam apenas uma fração da atividade mental. Não existe, até hoje,
nenhuma evidência de que pensamentos possam ser emitidos ou captados à distância. Além disso, o cérebro consome muita energia. Cerca de 20% de toda a energia do corpo humano é usada apenas para manter o cérebro funcionando, mesmo ele representando só 2% do peso corporal. Isso equivale à energia de uma lâmpada de 20 watts, suficiente para gerar pensamentos e memórias, mas ridiculamente insuficiente para transmitir dados mentais como se fosse Wi-Fi. Mesmo supercomputadores modernos, que consomem megawatts de energia, enfrentam dificuldades para processar e transmitir dados em alta velocidade. Imagine então seu cérebro tentando enviar pensamentos para outra pessoa em tempo real, com clareza total. É como tentar assistir a um filme em 4K usando um sinal de rádio AM. Cérebro, no universo dos X-Men, é a materialização extrema desse conceito. Um amplificador psíquico capaz de conectar Xavier a todas as mentes do mundo. Se algo assim fosse construído, exigiria um salto absurdo na ciência. Além de resolver o problema de energia e sinal, precisaríamos entender como codificar pensamentos de forma universal. E esse é o maior obstáculo. O cérebro não pensa em linguagem binária. Cada ideia, emoção ou lembrança é moldada por experiências únicas. Não existe um formato padrão de pensamento. As interfaces cérebro-computador mais modernas conseguem, com sensores invasivos, identificar comandos simples, como mover um cursor ou escolher letras. Mas estamos a anos-luz de decodificar a complexidade de um pensamento completo. E há ainda a limitação biológica. O cérebro só aguenta um certo volume de informações por segundo. Sobrecarregar esse limite pode causar desorientação, colapsos, alucinações ou até danos físicos. Usar um dispositivo como o cérebro na vida real muito provavelmente destruiria a mente de quem tentasse. Ainda assim, milhões de pessoas acreditam em poderes mentais. Mas por quê? Desde sempre, a humanidade é fascinada por ideias como telepatia, vidência ou psicocinese. Muitas pessoas afirmam ter esses dons. Mas o que a ciência tem a dizer? Vários experimentos tentaram comprovar essas habilidades. Um dos mais conhecidos é o Ganzfeld, onde duas pessoas são colocadas em ambientes isolados e uma tenta enviar imagens para a outra mentalmente. Em alguns testes, os resultados foram ligeiramente acima do acaso. Mas essas pequenas diferenças podem ser explicadas por erros no método, sugestões inconscientes ou simples coincidência. Muitos médiums usam técnicas como a leitura fria, em que lançam afirmações genéricas e observam as reações do interlocutor para parecer que sabem mais do que realmente sabem. É psicologia pura, não mágica. Nosso cérebro ajuda no processo. Quando alguém acerta uma previsão, tendemos a lembrar. Quando erra, esquecemos. Isso se chama viés de confirmação, e é uma das razões pelas quais a crença em poderes psíquicos continua viva mesmo sem evidências concretas. James Randi, ilusionista e cético, ofereceu um prêmio de $1 milhão para quem provasse possuir poderes sobrenaturais sob condições científicas. Ninguém jamais venceu. Ainda assim, o desejo de acreditar é forte. Em momentos de dor ou incerteza, muita gente procura respostas no místico. O problema surge quando deixamos de lado a razão. A ciência é clara. Até hoje, não há nenhuma comprovação séria de que poderes psíquicos realmente existam. Mas e se existissem? Se o cérebro humano tentasse realizar os feitos mentais dos X-Men, como ler bilhões de mentes ao mesmo tempo, ou mover objetos com o pensamento, ele literalmente entraria em colapso. Comecemos com a energia. O cérebro consome cerca de 20 watts, mais ou menos como uma lâmpada fraca. Já seria preciso mais de 10.000 watts, o equivalente a um chuveiro elétrico ligado no máximo, para transmitir sinais mentais de forma contínua e em escala global, como Xavier faz com o cérebro. Toda essa energia geraria calor extremo. Se a temperatura do cérebro ultrapassar os 42 graus Celsius,
Enzimas se desnaturam, neurônios morrem e o sistema nervoso falha. Em poucos minutos, o usuário morreria de hipertermia cerebral. E tem mais. O cérebro humano só consegue processar conscientemente cerca de 10 bits de informação por segundo. Absorver os pensamentos de bilhões de pessoas exigiria trilhões de bits por segundo, um volume que nenhum sistema biológico conseguiria suportar. Seria como tentar abrir todos os sites da internet num celular antigo. Ele trava e queima. No caso de Jean Grey, o desafio é ainda maior. Manipular átomos ou afetar objetos à distância exigiria controle total sobre partículas subatômicas. Isso envolveria interações quânticas que nem os supercomputadores mais avançados conseguem simular em tempo real. Um cérebro humano, mesmo altamente evoluído, não teria estrutura física para lidar com tanta complexidade. Também há o impacto psicológico. Um telepata exposto constantemente às emoções, traumas e pensamentos de outros correria alto risco de surto psicótico, perda de identidade ou colapso emocional. É por isso que nos quadrinhos, Xavier precisa de anos de treinamento para manter o controle, e mesmo assim, quase enlouquece ao usar o cérebro em excesso. Conclusão: os poderes de Xavier e Jean são impressionantes na ficção, mas se aplicados à biologia real, transformariam o cérebro em uma bomba prestes a explodir. Por calor, sobrecarga de dados ou colapso mental. Não é só impossível, é letal. Os poderes psíquicos dos X-Men são ficção, mas nos fazem refletir sobre os limites e as possibilidades da mente humana. Hoje já conseguimos controlar próteses com o pensamento, traduzir intenções em ações usando apenas o cérebro. A tecnologia ainda está engatinhando, mas a ficção continua servindo como combustível para a inovação. E agora é a sua vez de entrar nessa conversa. Se você pudesse ter um único poder mental dos X-Men por um dia, qual seria? Ler mentes? Apagar lembranças? Mover objetos sem sair do sofá? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber como seria o seu cérebro mutante.